Vamos analisar a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Bateu no Nova Iguaçu por 3-0, lá no Newton Santos. E olha, eu acho que não é para se iludir. Um adversário frágil, mas o Vasco teve mérito em aproveitar. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite pra todo mundo. E o Vascaíno vai dormir acordando, feliz, venceu, convenceu. O adversário é fraco, mas ano passado o Água Santa também era Vasco e o Vasco teve maior dificuldade de superar. Esse ano não, fez valer os jogadores de melhor qualidade e construiu a classificação no primeiro tempo, fez os 3 gols na etapa inicial e no segundo tempo manteve o melhor volume de jogo, teve outras oportunidades de aumentar o placar, mas não conseguiu. E agora aguarda o sorteio da CBF. Antes, sábado, tem um jogo que um buraco é mais abaixo, contra o Flamengo no Maracanã, que o Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar para a final. Tudo indica que o Fluminense já está na final, já que no primeiro jogo bateu no Volta Redonda por 4-0. O Volta Redonda lá na Cidade do Aço tem que devolver os 4-0 para ir para a final. Mas foi um jogo que bebemos água. O Vasco mostrou uma dinâmica interessante. Os pontos, o Vasco precisava de ponta, mostrou o Vasco mais ágil, né, saindo pelos lados, até a qualidade dos laterais, tanto do Pinto na direita quanto do Paulo Henrique na esquerda, melhorou, eles tendo uma opção para tabelar e a linha de fundo. E o Vasco no primeiro tempo não teve problemas para fazer os 3 gols e saindo dessa dinâmica rápida. O Paulinho no meio campo fez um belo de casamento com o Hugo Moura na proteção à zaga e no início da construção do meio de campo para o ataque. E o Felipe Coutinho com os pontos também pôde desenvolver, cair mais pelos lados. E o Vasco fez gol até de formas naturais. O Nuno Moreira, por exemplo, mostrou ter uma intimidade com a bola, né? Deu assistência no primeiro gol do Vasco, uma linda enfiada de bola para o Ryan, que ele ganhou na corrida e tocou na saída do goleiro. E o Vasco fez o segundo gol de pênalti com o Coutinho, um golaço do Coutinho de fora da área, pela esquerda. E o segundo tempo continua essa dinâmica, saindo pelos lados, com rapidez, inclusive as substituições não alterou a dinâmica do grupo, né? Tanto o Guerra pela direita, o Lodge pela esquerda, e o Paes jogando com um falso 9. Ele, inclusive, o francês teve uma oportunidade de fazer o 4º gol, um cruzamento, uma tabelinha do Lógico, com o Pinto, o cruzamento do Pinto e o Paes cabeceou, contramão do goleiro, a bola tirou tinta da trave. E foi uma dinâmica, foi um time, até teve período de jogo que o Vaes estava perdido devido à rapidez do time com os 2 pontas. E mostra que até tem uma opção, caso o Vaes, por exemplo, não possa jogar com suspensão, e um time atuando com ter um falso 9 e os pontas atraindo a marcação.
dando mais oportunidade não só para o centroavante, mas também quem saia de trás. Mas olha, agora será interessante de ver essa formação, um adversário cujo pano é mais abaixo, que no caso do Flamengo, e que o time precisa vencer por 2 gols. Né? O Vasco já tinha uma desvantagem grande no primeiro jogo, que teria, já que o Flamengo tinha a vantagem de 2 resultados iguais, o Flamengo ainda venceu o primeiro jogo por 1-0. Eu acho que tem que vencer por 2 gols, 2-0, 3-1. Aí que eu quero ver se essa dinâmica, até porque o Campeonato Brasileiro, a maioria dos times, principalmente que o Vasco vai enfrentar, que vai brigar pela frente da tabela, são do níveis ou até superiores ao Flamengo. Flamengo, Palmeiras, não bota o Botafogo no meio, porque o Botafogo praticamente desmontou um time que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Está montando um time novo, não sei se o John Texel fala que ele só está de olho no segundo semestre, ou seja, a Libertadores e o Brasileiro. Mas o Flamengo, o Palmeiras, o Santos dão um salto de qualidade com a vinda do Neymar, que aliás é um adversário que o Vasco vai estrear no Brasileiro. Então, esses adversários que eu quero ver, essa dinâmica com os pontas, vão dar casamento. Eu ainda acho que esses pontas não são pontas no níveis altos que eu gostaria de ver vestindo a camisa do Vasco. Fora o Nuno, me mostrou ser uma surpresa, não, Guerra, e até já vi o futebol dele, eu gosto do futebol do Guerra. O Lodge, para mim, ainda continua sendo uma contratação ruim, ainda não me provou ao contrário, mas eu quero ver essa formação num adversário mais elevado. Mas, claro, a gente tem que comemorar uma classificação, um Pix que o Vasco vai receber da CBF, 2 milhões, e eu, como eu falei, um pré-jogo, a Copa do Brasil é um caminho mais curto para a Libertadores, sonhando aí com o bicampeonato, continuamos sonhando com o bicampeonato. Vamos ver quem a gente vai se enfrentar no sorteio da CBF, mas por hoje valeu essa formação. O adversário é fraco, beleza, mas soube explorar a fragilidade do adversário. E agora, um domingo, sim, que eu quero ver a aprovação do time, que a gente vai ter, se vencer por 2 gols de diferença, ótimo. Estamos na final do Carioca. Se não vencer, mas pelo menos competir contra o Flamengo, até porque a gente vai precisar competir muito, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana. Então, é isso, galera. Até o nosso Esperta Vascaíno, que será o primeiro tempo da coletiva do técnico Fábio Carelli, e a hora do almoço, que será o segundo tempo na entrevista coletiva do técnico Fábio Carelli. Até mais.